Dudu rescindiu o contrato com o Cruzeiro e pode acabar reforçando o rival. Bora falar sobre William Saliba, que pode deixar o Arsenal e se juntar ao Real Madrid no meio do ano. Vou te falar sobre o Arsenal, que está negociando com Vitor Gyökeres. Thomas Müller cogita se aposentar. Bora conversar sobre tudo isso e muito mais, porque tá começando mais um Mercado da Bola. Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! A segunda passagem de Dudu no Cruzeiro não durou quase nada, pois o atleta já rescindiu seu contrato após apenas 6 meses e ele está livre no mercado. O jogador foi afastado pelo técnico Leonardo Jardim após reclamar por ter ficado no banco de reservas. Então ele acabou sendo reintegrado nos últimos dias e ficou na reserva mais uma vez contra o Vila Nova pela Copa do Brasil, onde foi muito xingado pela torcida. Então ontem ele teve seu contrato rescindido com a Raposa. O jornalista André Hernan informou que Dudu irá receber do Cruzeiro um pouco acima dos 15 milhões de reais pela rescisão, e para completar, ele deve acabar reforçando justamente o rival Atlético Mineiro. Inclusive, as negociações entre as partes já estão bastante avançadas. O contrato de Dudu com o Galo deve ser até o final de 2027 e, segundo as informações do André Hernan, as questões financeiras já foram resolvidas e a ideia do clube mineiro é anunciá-lo nos próximos dias. Dudu saiu aí pela porta dos fundos da equipe do Palmeiras, também agora tá saindo pela porta dos fundos lá do Cruzeiro, e o Atlético vai resolver apostar no jogador. Vocês acham aí que Dudu ainda consegue mostrar um bom futebol, ou então o Galo pode estar entrando numa cilada? Comenta aí. O técnico Erik ten Hag está muito perto de voltar a trabalhar e seu novo desafio deve ser lá no futebol alemão. O holandês está livre no mercado desde que deixou o Manchester United em outubro do ano passado e, segundo a informação da revista Kicker, ele é o alvo número 1 do Leverkusen para assumir o lugar de Xabi Alonso, já que o atual técnico está muito perto de acertar a sua ida para o Real Madrid. Inclusive, o clube alemão já iniciou as primeiras conversas com o staff do Erik ten Hag para saber se há desejo em assumir o projeto e também para saber os valores desejados pelo holandês. Lembrando que ele não é o único nome na lista do Leverkusen, mas é o grande favorito da diretoria em caso de saída do Xabi Alonso. O Erik ten Hag infelizmente não conseguiu ir bem lá no Manchester United, pediu vários jogadores, não conseguiu fazer os atletas jogarem bem, teve problema também com o Cristiano Ronaldo. Realmente a passagem dele lá não foi boa, tá? Mas se você relembrar o Erik ten Hag lá do Ajax, ele fez um bom trabalho, né? Eu acho que talvez no Leverkusen pode ser que o Erik ten Hag consiga repetir o bom trabalho que ele fez no Ajax há uns anos atrás. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas eu quero saber a tua opinião. Você acha aí que o ten Hag seria um bom substituto para Xabi Alonso? Comenta aí, tá bom? O artilheiro Vitor Gyökeres deve jogar na Premier League nessa próxima temporada, e o próprio Sporting já sabe que será muito difícil mantê-lo no elenco por mais um ano. A Sky Sports informou que o diretor de futebol do Arsenal, Andrea Berta, está trabalhando na contratação do sueco, e várias conversas entre as partes já aconteceram nesses últimos dias. Lembrando que Alexander Isak ainda estaria no topo da lista de reforços para o ataque, porém ele custaria muito caro, já que o Newcastle quer pelo menos 100 milhões pelo atacante. Por isso que Vitor Gyökeres é considerado uma opção mais viável, lembrando que ele deve deixar o Sporting por um valor entre 60 a 70 milhões de euros. Também foi informado pela Sky Sports que Manchester United, Chelsea e o Real Madrid estariam também na corrida pelo Vitor Gyökeres.
Na tua opinião, se ele for embora aí do Sporting, qual seria um bom clube para ele? Eu acho aí, sinceramente, que ele seria um encaixe perfeito lá na equipe do Mikel Arteta, que carece realmente de um camisa 9 matador, um camisa 9 artilheiro. Eu acho que o casamento Gyökeres e Arsenal ia ser perfeito. Quero saber o que você acha? Comenta aí. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Thomas Müller vai deixar o Bayern de Munique agora no meio do ano e a tendência é que ele também deixe o futebol europeu. Isso é porque seu destino provavelmente será a MLS. O jornalista Florian Plettenberg da Sky Sports Alemanha informou que o Los Angeles FC é o grande interessado nele neste momento e o clube espera que a sua estadia nos Estados Unidos durante o Mundial de Clubes seja o suficiente para convencê-lo a vir morar no país. FC Cincinnati era um dos outros interessados, mas a proposta já foi rejeitada pelo Thomas Müller nesses últimos dias. San Diego e Chicago Fire também querem contratá-lo e disputam com Los Angeles FC a chegada do atacante de 35 anos. Thomas Müller também estaria cogitando se aposentar após o Mundial de Clubes, após deixar aí o Bayern de Munique. Essa informação também é do Florian Plettenberg. Então nessas próximas semanas ele vai pesar, né, o que vale mais, continuar a carreira jogando lá na MLS ou então pendurar as chuteiras e partir para um novo projeto. Vamos ver o que é que o Thomas Müller vai decidir. O Barcelona já começou a planejar a próxima temporada e um dos reforços que podem chegar lá é para a lateral esquerda, e ele seria Alejandro Grimaldo, que vem sendo um dos destaques do Leverkusen nessas últimas temporadas. A ideia de contratá-lo vai de encontro com o sonho do lateral esquerdo, que nunca escondeu seu desejo em voltar ao Barcelona. Sim, esse é um objetivo que eu tenho isso muito claro na minha mente, e o Leverkusen também sabe disso. Quero voltar para a Espanha em médio ou curto prazo e quero experimentar a experiência de viver na Espanha, porque afinal é o meu país. Quero jogar lá e aproveitar essa experiência. Barcelona é o clube onde cresci como jogador e como pessoa, e é o clube que eu queria jogar desde criança. Foi o que ele falou em março em entrevista ao jornal El Periódico. Seu atual contrato com o Leverkusen vai até junho de 2027 e eles estariam dispostos a negociá-lo por um valor entre 30 a 40 milhões de euros. O Leverkusen sabe que se chegar uma proposta do Barcelona, o Grimaldo vai querer ir embora, o cara sonha em voltar à equipe catalã e, de acordo com as informações, ele chegaria para já assumir o posto de titular lá na lateral esquerda com o técnico Hansi Flick. Ele é um nome que agrada bastante ao técnico do Barcelona e por isso que o Barça deve tentar trazer o Alejandro Grimaldo agora no meio do ano. Eu acho que seria um absoluto acerto para a equipe do Barcelona. Os catalães já vêm jogando muito nessa atual temporada e poucas posições ainda carecem, né, de um grande nome. E eu acho que o Alejandro Grimaldo para a lateral esquerda ia ser simplesmente perfeito. Lembrando que o jogador também quer jogar no Barcelona e por isso com certeza ele chegaria lá para vestir a camisa, para realmente mostrar o seu futebol e mostrar que merece ser titular com o Hansi Flick. Então eu também acho que seria um casamento perfeito. O Real Madrid finalmente pretende trazer um reforço para a zaga nessa próxima janela e o alvo número 1 de Florentino Pérez é o William Saliba. Inclusive, o portal Caught Offside informou que pode acabar havendo uma troca de jogadores entre os clubes. Isso é porque o Arsenal estaria disposto a negociar o zagueiro caso o Real Madrid inclua na negociação o meia Tchouaméni. O meio-campista francês é visto como peça ideal pelo técnico Mikel Arteta, que gostaria de reforçar o setor central da equipe nessa próxima janela. No entanto, o Real Madrid considera Tchouaméni peça muito importante para o futuro da equipe e eles não estariam dispostos a incluí-lo na negociação.
Portanto, a posição oficial seria tentar Saliba sem abrir mão de nenhum jogador considerado fundamental no elenco. Meus amigos, eu vou jogar uma ideia aqui, tá bom? Já que o Arsenal não quer vender o Saliba e só consideraria negociá-lo se o Real colocasse algum grande nome, né, na negociação em troca, podia ser uma troca talvez o William Saliba pelo Rodrigo. Já foi informado nos últimos dias que o Rodrigo gostaria de deixar o Real Madrid e o Real topa negociá-lo por um valor aí de 100 milhões de euros. O Arsenal é um dos interessados, então talvez uma troca Saliba pelo Rodrigo seria interessante, tá bom? É óbvio que o Arsenal ficaria carente lá na zaga, né, já que o Saliba vem jogando muita bola e por isso eles teriam que contratar um outro jogador. E eu indicaria o Dean Huijsen lá do Bournemouth, que vem jogando muito. Eu quero saber a tua opinião. Você queria ver o William Saliba lá na zaga do Real Madrid? E também comenta aí se seria interessante para o Arsenal fazer uma troca do zagueiro pelo atacante Rodrigo, tá bom? Esse foi mais um Mercado da Bola, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.